Olá, meus irmãos, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente. Estamos chegando, né? Eu estou chegando aqui devagarinho com vocês, vim trazer o estudo, né? O estudo de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, né? A segunda epístola de Pedro, aqui ó. Então, vou dar início. Hoje a gente vai falar do primeiro capítulo, né? Segundo a epístola de Pedro, ele falando então para o povo, né? Para que houvesse, lutassem por justiça, né? Porque Deus que é a justiça de todos. Então ele vem fala sobre fé, ele fala sobre o poder de Deus, né? O poder divino, né? Que Deus tem sobre todas as coisas. Era necessário ter muita fé, era necessário ser participante de todas as coisas que fossem relevantes, né? Coisas que fossem conduzidas à fé, coisas exclusivas de Deus, né? Coisas de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem falando sobre isso e acrescenta, vem falando que devemos acrescentar mais ainda sobre nossa vida, aqueles que são cristãos, a fé que não pode ser abalada, a fé, por mais que tentem fazer com que a nossa fé seja uma fé morta, nós devemos buscar no Senhor. Então ele vem explicando sobre isso, eu vou ler para vocês e venho com a explicação. Espero que vocês entendam, estão preparados aí para participar aqui comigo dessa sala tão abençoada aqui, onde nós estamos findando a Bíblia, né? O nosso estudo, eita glória, que coisa maravilhosa. Deus é muito bom na nossa vida, não é mesmo? Olha um pouquinho que falta, gente, é só esse tiquinho aqui, ó, para a gente findar a Bíblia, né? Findar toda essa veracidade da história de Cristo, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez que nós entramos na presença dele, nós então buscamos a aprovação dele, porque nós precisamos da aprovação do Senhor diante de tantas coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Precisamos da aprovação do Senhor. Mas essa aprovação depende muito das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que a gente vem fazendo durante a nossa vida. Porque o Senhor, nosso Deus, ele é paciente, ele não descansa, ele está sempre de olho em tudo que fazemos. É preciso ter fé, acreditar que chegaremos a um objetivo final, chegaremos naquilo que o Senhor Jesus quer para cada um de nós, tá certo? Sejam vocês pessoas honestas, justas, que queiram realmente aprender mais de Deus. Gente, hoje vocês não reparem assim o meu estado. Tô com um vestidinho aqui acho que eu vou até abotoar aqui um pouquinho. Vou abotoar aqui que eu acho que tá muito abertinho, né? Apesar que minhas roupas são todas, elas sempre têm uma coisinha aqui na frente. Então vamos lá. Eu não vim aqui para mostrar roupa, eu vim aqui para falar da palavra do Senhor, tá certo? Vamos então entender aqui o que é melhor para cada um de nós, tá certo? O que esse Deus tão maravilhoso, quer de nós. E precisamos ter essa consciência, né? A consciência de que tudo está nas mãos do Senhor. Só Ele pode resolver. Não devemos ser participantes, sim, em Deus, com coisas justas, verdadeiras, coisas que vão elevar a nossa estima, né? Fazer com que a gente seja cada vez mais corajosos, cada vez mais conhecedores da palavra, né? Precisamos ser corajosos, precisamos ser mais conhecedores da palavra, e dessa forma, só dessa forma que nós vamos crescer em Cristo Jesus, ouvindo a voz de Deus, seguindo os passos dele.
e sabendo que Ele tem poder para todas as coisas, tá certo? Sendo fraternal, né? O que é esse negócio de fraternal? Eu já falei da outra vez, sendo fraternal é ter o amor, é ser uma pessoa amorosa, é ser uma pessoa que ama o próximo e faz tudo para ajudar ao próximo. E cuida de si também, de si próprio, não é mesmo? Precisamos cuidar de nós primeiro, para depois cuidar dos outros, porque senão, como poderemos fazer, não é mesmo? Não estou achando meio aqui com essa câmera hoje, estou achando... Enfim, vamos deixar assim como está, não é mesmo? Vamos lá então? Eu, antes de começar, eu quero ler um salmo que é muito importante aqui, que vai bater com o que eu vou falar aqui sobre corrupção, né? Porque aqui fala sobre as pessoas devem escapar daquilo que é errado, escapar da corrupção. Então, eu vou ler isso aqui, está escrito na palavra, não sou eu que estou inventando, está escrito aqui na palavra de Pedro, mas antes de eu ler, quanto à carta, o que Pedro vem falando, eu vou passar para vocês esse salmo. O salmo é um salmo pequeno que Davi prediz, né? Ele fala sobre a ruína dos ímpios e também o salmo que fala sobre o ímpio que nega a existência de Deus, tá certo? Eu vou ler esse no início agora, o salmo de número 52, e no final da explicação quanto a tudo que Pedro vem ensinando na sua segunda carta, na sua segunda epístola, eu vou então finalizar com o salmo de número 53. Então você preste atenção, não se desvie, foque aqui no que eu estou falando, tá bom? Preste atenção, seja uma pessoa focada naquilo que você realmente deseja aprender, porque o Senhor Jesus se alegra disso. Ele se alegra disso e nós devemos ser honrosos na palavra, né? Na palavra do Senhor, para que Ele possa sempre nos trazer coisas novas, coisas eficazes, né? Coisas que nós sabemos que vamos diante da bondade do Senhor chegar, né? Só vamos chegar em algum lugar diante da bondade de Deus, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui o Salmo de número 52, que diz assim: Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Então isso aqui é para refletir, tá? Esse versículo de número 3, presta bem atenção, reflita sobre isso. Tu amas mais o mal do que o bem? E a mentira, mais do que o falar da retidão, aqueles que são retos, aqueles retos dentro da justiça, que faz aquilo que é correto. Então é para refletir sobre isso, né? Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Aqueles que mentem, né? Que inventam coisas que não é verdadeiro. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos souberão e temerão e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Esse salmo é um salmo
e que está falando aqui para que todos prestassem atenção nas Escrituras, né, e olhassem as Escrituras, porque nas Escrituras é que vêm as revelações de Deus, né, para todo o povo, todos nós, toda a humanidade, né, de um modo geral. Só que aqui está falando naquele tempo que serve para os nossos dias. Então pede que as pessoas tenham entendimento. Aqui está falando sobre a pessoa despertar, pensar, né, sobre isso, sobre o que é ser uma pessoa que tem maus pensamentos, né, uma pessoa que carrega consigo o mal em vez de carregar o bem. O que é uma pessoa mentirosa, né? Que em vez de falar a verdade, seguir em verdade, a pessoa segue com mentira. Então, todas essas palavras são palavras devoradoras, né? São palavras a língua fala demais, fala coisas terríveis, e isso não leva a nenhum crescimento, só leva a sofrimento e a perdição. Por quê? A sabedoria a disposição que devemos ter, nós devemos buscar em Deus. A sabedoria vem do alto, né? Vem de Deus. Então nós devemos buscar nele. E nada de ser pessoas injustas, né? Pessoas caluniadoras, pessoas rancorosas, né? Existem por aí pessoas de todo tipo. Então é preciso olhar para o céu, ao invés de ficar permanecendo continuamente nas malícias, né? Com pensamentos maliciosos em fazer coisas erradas. É isso que esse salmo está dizendo, Davi. Então aqui ele estava anunciando, se declarando, né? Falando quanto essas coisas para que todos pudessem repetir, né? Quando ele fala de língua fraudulenta, ele está falando que a língua pode levar a pessoa a um caminho bom ou a um caminho ruim, pode levar à destruição, né? Aquilo que você fala para alguém pode destruir uma pessoa ou pode levantar essa pessoa, pode até levar a pessoa à morte, sabia? Uma pessoa pode até morrer de desgosto, de dor, de, de aflição mesmo, de coisas que a língua fala. A língua, então, ela pode carregar, levar à destruição na vida de uma pessoa. Você entende o que eu falo? É por isso que é preciso vigiar, nada de ter maldade. A prática da maldade só leva ao sofrimento. Não só da pessoa que está fazendo aquela maldade, que futuramente ela vai pagar por aquilo que ela falou, mas para outra pessoa que recebeu a palavra negativa, né? Em vez de dar uma palavra que eleve a alma da pessoa, né? Que fica a pessoa prestando atenção na vida da outra para ficar falando da outra pessoa, para tentar envergonhar outra pessoa. Essas pessoas são pessoas arrogantes, são pessoas que não têm o brilho de Deus, né? São pessoas que praticamente não confiam em Deus, que se confiassem não seriam tão arrogantes, tão invejosos, tão malvados assim, em falar coisas que pode prejudicar a vida de uma pessoa. Então esse salmo está falando sobre isso, tá certo? Vamos lá então aqui, teria muita coisa para falar sobre esse salmo, mas vamos parar aqui e vamos lá para a segunda epístola de Pedro, tá certo? Ele então ele faz uma saudação falando assim no versículo de número 1, ele diz, Simão, fala assim, ó, aqui está narrando dessa forma, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vós sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtudes, pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas. Quantas promessas estão ditas ao Senhor, né? Que o Senhor nos disse, né? Que traria a nós, para que
coisas que às vezes é colocada no nosso coração, vem no nosso pensamento, no nosso coração, são promessas ditas por Deus. E a palavra de Deus diz, aqui fala sobre muitas promessas. Muitas promessas estão na palavra do Senhor. A Bíblia é a voz de Deus, tá certo? E aí diz mais assim, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscências há no mundo. Coisas terríveis que acontecem no mundo, não é mesmo? Não só no seu local onde você vive, né, na sua origem aí onde você vive, mas em todos os cantos da terra existem coisas que é preciso prestar atenção. Prestar atenção, ao invés de fazer coisas que não condiz com a palavra, né, prestar atenção e ser participante mais das coisas da natureza, que é coisa divina, foram criadas pelo Espírito de Deus, não é mesmo? E aí fala mais aqui assim, sobre as virtudes, né, que precisamos ter. Fala assim, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu isso aqui? Tá bem explicadinho, né? Aqui está falando sobre um amor, né? Sobre o que é preciso ver, né? Tem que botar na frente de qualquer coisa a sua fé, né? É fé em Deus, é confiar, é ter essa virtude de confiar em Deus, ser uma pessoa virtuosa ou virtuoso, num bom sentido, assim, a pessoa virtuosa é a pessoa que sabe o que faz as coisas, que tem capricho em tudo aquilo que faz, nas suas ações, né? Então, isso é uma pessoa virtuosa. Isso acrescenta fé, né? É acrescentar fé em tudo que você faz, fazer com carinho, com amor, com devoção, né? E aí ele fala sobre esse conhecimento. Qual é o conhecimento? O conhecimento da temperança é ter equilíbrio, né? É ter uma temperança para com o próximo, é ter equilíbrio numa conversa, por exemplo, é ter paciência para com o próximo. Às vezes um está mais nervoso que o outro, um está mais irritado, então é preciso ter paciência. E a paciência leva ao quê? À piedade. Quando temos paciência com alguém, nós estamos sendo piedosos com aquela pessoa. Porque a pessoa está precisando de um apoio, ela está às vezes estressada ou estressada por algum motivo que leva essa pessoa a ser uma pessoa mais arrogante. Então, você como cristão, você já tem que ser uma pessoa mais temperosa, né? Uma pessoa que tem uma temperança, né? Uma pessoa que tem mais paciência, uma pessoa que é mais misericordiosa, uma pessoa que tem piedade do outro. Então, você vai tratar aquela pessoa de forma diferente, né? Às vezes a pessoa chega caída mesmo e muitas às vezes chegam esbravecidos na igreja. Já vi casos de pessoas chegarem nervosas e começar a falar, de repente, um casal, eles estão ali conversando, de repente alteram a voz um com o outro dentro da igreja. Já vi, dentro da casa do Senhor. Porque é falta de paciência para com o outro, é falta dessa temperança, né? Desse equilíbrio, falta do amor. E o amor tem que estar presente. O amor, ele faz parte de tudo nas nossas vidas. Tudo que fazemos com amor e por amor é de Deus. Você entende? Porque Deus é o próprio amor, né? Ele nos ensina na sua história de vida, ele vem nos ensinando como devemos tratar uns aos outros, sendo respeitosos à vida de cada um, né?
tendo compaixão, misericórdia com o outro, valorizando a outra pessoa, não desmerecendo aquela pessoa. Às vezes tem pessoas que usam da língua, né, para desmerecer a outra pessoa, e a outra pessoa fica entristecida, não é mesmo? A pessoa pode... É aquele negócio, a palavra, a língua, o que sai da nossa boca, do nosso coração, do nosso interior, pode elevar a vida de uma pessoa, como pode deixar a vida de uma pessoa muito caída, né? Podendo levar a pessoa à morte, a uma doença, uma depressão, alguma coisa. Todos nós carregamos conflitos, né? Conflitos nos nossos corações, que nós queremos, muitas das vezes, acaba desabafando por coisinhas assim, desabafando com outra que nem merece ouvir. E aí esses conflitos é nessas coisas que deve se vigiar, né? Ter paciência, ser uma pessoa com temperança, uma pessoa que tem misericórdia do outro, que tem piedade, assim como o Senhor Jesus teve de nós, né? E tem de nós. Então, é preciso ter um amor verdadeiro, um amor fraternal, o amor de ajudar um ao outro, tá certo? E aí diz mais aqui: porque se em vós houver a abundar e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está dizendo aqui? É firmeza no Altíssimo que vai nos levar a viver uma vida mais tranquila, né? É buscando estar em obediência com Deus e buscando estar, se manter, como é que eu vou dizer? Estar firme, né, na sua vocação como cristão, né? Cada qual tem uma vocação, né? Principalmente os cristãos, né? Então é preciso ter essa certeza de veracidade no amor em Cristo, porque aqui fala sobre não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Você está praticando o amor, né? As suas ações são ações de amor, de fraternalidade. Você é fraternal para com o próximo, entende? E aí fala mais assim: pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É necessário que haja uma certa humilhação, né? Não para com a pessoa, mas diga assim, se humilhar para Deus e falar dos seus erros, dos seus pecados e entrar em santidade, buscar em Deus a obediência e procurar viver em santidade. Como assim, Elizabeth? Como que eu vou viver em santidade? É você buscando jejuar, é você ouvindo uma pregação, é você louvando ao Senhor. Os louvores nos levam a um sentimento de fé. Você entende o que eu falo? Muitos louvores nos levam a um sentimento de fé. E aí é preciso, meu Deus, deixa eu botar isso aqui. É preciso ter essa consciência de que só o amor pode nos trazer coisas boas. E o louvor, por si, né, ele também vem nos trazer muitas coisas, porque a poesia no louvor é que faz com que os nossos corações, estou procurando um negócio aqui para me ler para vocês, que os nossos corações fiquem mais sensíveis, né? A gente seja uma pessoa mais dócil para com o outro. Então, é nos louvores, é na pregação, é na palavra do Senhor. Porque eu não estou achando que eu queria achar aqui para vocês. Eu queria achar um negócio que eu escrevi aqui sobre a fé mesmo, né? Sobre a fé. Não está aqui nesse papel. É tanta coisa na minha mesa que
É porque eu não tenho só esse estudo, eu estudo outras coisas também, então é muita coisa na minha mesa. Mas assim, então é preciso prestar atenção quanto a isso, porque assim, o louvor, ele pode nos trazer muitas coisas. O louvor pode nos trazer emoções e também que pode nos ajudar a lembrar de momentos, né? Momentos que a gente passa, momentos especiais na vida da gente. Todo mundo tem o seu louvor, né? O que faz nos lembrar de coisas e nos leva a emoções, a termos emoções. Mas precisamos trabalhar com a razão, né? Trabalhar com a razão, não com a emoção, né? Cada vez que a gente trabalha com a emoção, não que nós não devemos ser pessoas sensíveis, né, de amor do coração, mas nós precisamos trabalhar com a razão, porque é pela fé que nós chegamos a um tempo mais tranquilo na vida, você entende? É de fé em fé, é buscando ao Senhor Jesus, buscando a Deus. E aí diz mais aqui assim, ó, então, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. A pessoa que não tem fé, ela está vivendo de qualquer jeito, né? Absoluto. E aí diz mais aqui, vou pular um pouquinho, que é até o versículo 21, então vou pular só um pouquinho mais aqui. Vamos lá no versículo de número 13. Versículo 13 fala assim: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, desculpa, eu li errado. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança dessas coisas. Então ele disse, ele aqui está falando, se revelando que quando chegar o tempo de cada um, deixará, né? Mas estará em Cristo Jesus. Ele diz, porque não vós fazeis saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E aí lá no versículo 19 que diz, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Meu Deus, é forte isso aqui, né? Aqui ele está falando sobre uma luz iluminadora. Quem é essa luz? O Espírito Santo, o próprio Deus. Então a palavra de Deus é a única luz que brilha na escuridão. É a única luz que vai trazer para a gente clareza das coisas. Por isso ele é capaz Pedro fala sobre isso, porque ele fala que Deus é capaz de brilhar em qualquer lugar. Ele vai nos levando, vai guiando todo o seu povo, toda a humanidade, todas as pessoas, né? Ele vai guiando as pessoas para um comportamento justo, né? Para um comportamento justo, com segurança. Então, isso aqui ele está querendo dizer que o povo lá deveria fixar os olhos mais, né? Em Cristo Jesus, ao invés de estarem com corações, né, cheios de dúvidas, né? E aí fala para que eles não se corrompam, né? Era preciso não se corromper, mas era preciso ter piedade um dos outros, ter um amor fraternal, né? Porque o amor fraternal é o amor, é o próprio amor, né? É Cristo Jesus. E aí ele fala sobre isso, né? E aí ele diz mais aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos
de Deus falarão inspirados pelo Espírito Santo. Aqui, quando fala dos homens santos que falarão inspirados pelo Espírito Santo, está falando dos profetas, né? Dos pastores, principalmente aqui, mais se refere aqui aos profetas, que os profetas são aqueles que profetizam aquilo que o Senhor quer que a outra pessoa ouça, né? Então, quando ele fala sobre isso, está falando sobre o valor de confiar, o valor de honrar a Deus e confiar em Deus. Você entende? A pessoa deve honrar a Deus nos pensamentos, nos testemunhos, em tudo, né? Que vai fazer, faça com amor. E aí ele fala mais sobre isso. Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito na Bíblia, para que fique bem mais claro, porque hoje eu não fiz esboço. Então, eu vou ler para vocês. Aqui diz assim, quando está falando assim sobre, no versículo 19, conforme eu disse, e temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina um lugar escuro. Está falando que é preciso prestar atenção naquilo que o profeta fala, porque o profeta está te despertando para que você vigie, né? Abrindo a sua mente, te dando, mostrando que Jesus é luz, né? Que é só Ele que pode nos fazer escapar de coisas ruins. E aqui diz assim, a palavra de Deus é a única luz que brilha na escuridão deste mundo. Por isso é capaz de guiar de forma segura o ser humano rumo à vontade divina. Devemos fixar nossos olhos nessa lâmpada de grande valor até que o dia amanheça, ou seja, até contemplarmos o resplendor da face do Senhor Jesus e a sua glória celestial. É o que ele fala aqui também nesse versículo, né? Preste atenção, ele fala no versículo 19, ele fala, vou ler só um pedacinho, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Nesse caso aqui, ele usou de uma parábola, uma ilustração, né? Falando sobre até que a estrela d'alva apareça, está falando aqui mais no resplendor da face do Senhor Jesus. Ele está falando em Jesus, né? Está falando que até que a estrela d'alva apareça, até que o Senhor Jesus brilhe no seu coração. E aí ele fala mais assim, sobre, ele fala sobre, no versículo de número 20, ele fala assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quando ele fala isso, no versículo 20 até o 21, né, que ele vem falando, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. Então, quando ele vem falando isso, ele diz que a Bíblia, ela vem definindo como uma obra distinta de qualquer outra literatura deste mundo, pois é o fruto de exclusiva inspiração divina, ou seja, o seu valor é supremo, porque nela contém o pensamento e o testemunho de Deus Todo-Poderoso. Portanto, não há outra fonte confiável e válida para o ser humano apoiar sua vida e suas decisões. Tudo que vamos fazer, precisamos fazer com amor, com dedicação, ser pessoas fraternais no amor, né? Usar o amor fraterno em tudo, não só com as pessoas que você vai lidar na sua vida, mas também com tudo aquilo que você faz para si próprio, até dentro do seu ambiente familiar, onde quer que você esteja, sendo respeitoso à vida de cada um, tendo piedade, tendo conhecimento da palavra de Deus para transbordar do amor de Deus, você entende? É isso que Pedro está falando nessa carta dele. Ele fala sobre essa participação divina do homem, de se buscar se regenerar, né? Aqueles que são mais, vamos dizer assim, ignorantes na fé. Ignorante não é de ser uma pessoa, que não, quando eu digo ignorante na fé, são pessoas que não têm conhecimento da palavra, que precisa conhecer mais para poder aumentar a fé, porque quando se pratica
uma obra em virtude de gloriar, de levar, resplandecer a glória do Senhor, quando se pratica essa obra, é uma obra feita com excelência, com amor, porque você está agindo com piedade, com conhecimento da palavra de Deus, está levando a palavra de Deus, às vezes numa discussão, numa coisa que acontece, ao invés de você discutir com aquela pessoa, você então vai levar a palavra de Deus, né? Conforme já falei uma vez, que a gente tem que procurar ser piedoso e entender, né, o que às vezes aquela pessoa está daquele jeito. Você entende o que eu falo? Então, é preciso confiar no Senhor nosso Deus, porque Ele é a nossa única esperança, né? É Ele que faz o melhor para cada um de nós. Então, por isso que fala sobre essa fé, a fé da vida cristã. Nós que somos cristãos precisamos nos manter em fé, procurando sempre estar em forma, buscando em Deus, né? Buscando em Deus cada vez mais, para que a gente venha produzir, né? Produzir e transbordar, né? Porque a fé sem obra não agrada a Deus, não é mesmo? Deus quer que a gente faça alguma coisa para o reino dele, que a gente leve pessoas para o reino dele, que a gente dê ensinamento do reino dele, né? Da palavra, do amor, da gratidão, né? Do adorar, né? De tudo quanto pode levar uma pessoa a glória, a dar glórias, né? A gloriar não, a dar glórias ao Senhor Jesus em agradecimento por tudo que Ele faz na nossa vida. Eu espero que você tenha entendido, não tenha assim muita para falar, né? Quer dizer, tem que se estudar bastante. Eu li muito pouco sobre esse primeiro capítulo, mas eu trouxe aqui para vocês essa palavra, é a palavra do Espírito Santo que vive em nós, tá certo? E eu vou terminar lendo aqui para vocês sobre o que acontece com a pessoa que é ímpia, aquela pessoa que nega a existência de Deus, tá certo? Então, Davi, nesse salmo, no Salmo 52, ele vem falando, né, de como uma pessoa chega a se destruir, né, por causa da língua, né? Às vezes a pessoa destrói a si e destrói ao outro. E aí, ele, nesse outro Salmo de 53, ele fala sobre isso, uma pessoa nércia no seu coração. Ele diz assim, não, aquele que é nércio é aquela pessoa que não tem Deus, tá, gente? No coração. Ele diz assim, disse o nércio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometida abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se há algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Você entende? Deus observa tudo isso. Deus vê se nós estamos buscando, nós temos entendimento na palavra, nós estamos transbordando o amor dele, sendo fraternal, né? Aí diz mais assim, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Aqui ele está falando, será que não tem pessoas capazes de fazer o bem? São pessoas que se misturam com outras e acabam se contaminando? Existem crentes assim dentro da igreja, né? Pessoas que se misturam e acabam se contaminando. Em vez de você levar a palavra para aquela pessoa, a pessoa acaba te tirando da igreja, né? Porque te contaminou. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundistes, que Deus os rejeitou. Se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel.
Então, o que que ele está falando aqui, gente? Ele está falando aqui que as pessoas precisam se inspirar mais no Espírito de Deus, né? Que as pessoas precisam estar mais atentas a isso. Ele diz assim, todas as pessoas necessitam de perdão e da justificação do alto para serem salvas. Aquele que desejam levar uma vida independente do Altíssimo perecerão na sua insensatez. Então é buscar, é ter fé, é acreditar. A fé é que move muitas coisas nas nossas vidas. Precisamos ter fé, né? Por isso ele fala sobre isso. Ele fala que é necessário aumentar a fé, todos, não só os que estão na igreja, mas e levar a palavras de amor, de carinho, de ser uma pessoa fraternal para com o próximo, ajudando, sendo solidário, se inspirando no Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo habita em vós, no seu coração, dentro de você, você então vai transbordar do amor de Deus, tá certo? Espero que você tenha entendido, que a glória do Senhor esteja sobre suas vidas, que nós possamos ter uma noite abençoada, uma madrugada abençoada, né? Dormir o sono dos justos e acordar cheio da graça do Senhor Jesus, para nos esforçando para que a nossa vida venha cada dia mais melhorar, tá certo, gente? Espero que possamos estar juntos aqui amanhã e entendo que se a gente se dedicar mais tempo para as coisas de Deus, mais bem-aventurados seremos. Todos nós seremos mais bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? É ser pessoas felizes, que vivem em paz com a graça de Deus, porque precisamos dedicar mais tempo para as coisas de Deus, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Conforme for, eu venho trazendo para vocês, vou dar uma reprise, né? Vou voltar aqui atrás no capítulo número 1 dessa carta de Pedro e venho explicando mais coisas para vocês que é fundamental, né? Porque na primeira epístola de Pedro, ele havia encorajado aqueles que já eram convertidos, né, ao Evangelho. E ele, né, nessa segunda, aqui, né, eu creio que ele está falando sobre isso também, sobre a gente encorajar as pessoas a permanecerem firmes e fiéis com Cristo Jesus, tá certo? Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Não esqueça de compartilhar. Se você puder, faça isso. Se inscreva no canal, aperte aí na palavra inscrever, né? Eu entrei, nem me apresentei para aqueles que estão chegando. Eu sou Elizabeth Guilhermino. Sejam todos muito bem-vindos e amanhã nós estaremos juntos aqui, tá bom? Boa noite para vocês, bom dia ou boa tarde, a hora que você for ver esse vídeo, e Deus te abençoe grandemente, a você e a todos os seus. Tchau, até amanhã.